Meus amigos, vamos conhecer hoje a Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas é um livro que tem apenas 6 capítulos na Bíblia. Também é uma carta, foi escrita pelo apóstolo Paulo para uma igreja, a igreja do povo da Galácia. Galácia é o nome de uma região de domínio romano no período então do primeiro século. Também Gálatas era o povo celta que vivia ao norte dessa região. Não se sabe ao certo se Paulo escreveu para as igrejas de toda a região da Galácia ou se ele escreveu especificamente ao povo celta, que se conhecia como Gálatas, que morava ao norte dessa região. Indiferentemente, é uma carta que tem um objetivo específico de falar a uma igreja, porém esta carta ela é fundamental no Novo Testamento. Ela é muito importante para nós até hoje, porque ela trata de um tema muito significativo, um tema muito importante, que é a questão da lei e da graça. Esta carta fala sobre a questão do cumprimento das leis ou não, da necessidade de cumprimento ou não das leis judaicas do Antigo Testamento pela igreja então de Jesus Cristo. E de que forma a lei e a graça se relacionam. Por que Paulo escreve sobre isso para essa igreja? Nós podemos ler aqui no decorrer do texto e ver que a igreja da Galácia, os Gálatas, haviam de alguma forma se deixado levar por pessoas que estavam pregando entre eles que a salvação, além da fé em Jesus Cristo, além da conversão ao Senhor Jesus, exigia também o cumprimento de leis judaicas. E estavam, inclusive, circuncidando os homens e diziam que se não se circuncidasse, não receberia a salvação. Se não cumprisse as leis rituais, o sábado, outras leis ligadas à norma civil, inclusive do povo de Israel, as festas, a festa de lua nova e outras regras, não haveria salvação. Então eles estavam acrescentando, além de Jesus, precisava de mais algumas regras, precisava de mais algumas coisas. Sabe que até os dias de hoje nós vemos esse movimento em muitos setores da igreja. Pessoas que começam a acrescentar normas humanas, regras até do Antigo Testamento da Bíblia, e nós chamamos esses de judaizantes. Começam a pegar coisas lá do judaísmo antigo ou do judaísmo atual para dizer que isso também precisa ser guardado a fim de ganhar a salvação. Porém, Paulo vai combater isso nesse livro. Ele vai dizer que não, a graça basta, a graça é suficiente. E ele vai explicar isso de uma forma maravilhosa. Ele começa no capítulo 1 dizendo ao povo dos Gálatas o seguinte: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, ele vai dizer que o evangelho, baseado no cumprimento de regras e normas, é um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e que querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além daquele que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, olha só, ele está dizendo mesmo que venha um anjo. Paulo está dizendo mesmo que venha um anjo e apareça para vocês, ou mesmo que venha um pregador cheio de bons argumentos. Se for além do evangelho de Jesus Cristo, se pregar algo diferente do que já está no evangelho, que não seja aceito por vocês. Que vocês não caiam nessa mentira. Sabe, isso é muito importante para a igreja, porque os fundamentos já estão dados e estão na Bíblia. E muitas vezes há pessoas hoje buscando coisas além, ou até coisas do Antigo Testamento. E essa relação a gente precisa ter cuidado, porque o Antigo Testamento ele é importante. Nós estudamos aqui cada livro, mas nós vimos que todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem e apontam para a chegada do Cristo, do Filho do Deus vivo. Agora que estamos com Cristo, que Cristo chegou, nós já não vemos Deus como sombra, nós já não vemos por meio de um profeta, mas nós vemos Deus face a face. Deus se manifesta a nós em toda a sua glória, em toda a sua sabedoria, em todo o seu conhecimento por meio da pessoa de Jesus Cristo. E em Cristo agora todos têm a salvação. Então Paulo vai falar a respeito disso, que agora não precisamos mais destas coisas antigas. E ele vai explicar no capítulo 2, do capítulo 1 em diante até o capítulo 2 todo, como no passado, no início da história da igreja, nos anos anteriores,
havia esta questão de se precisaria ou não cumprir os ritos judaicos. E de que forma a igreja se reuniu, os líderes, inclusive ele foi até Jerusalém, levando essa questão dos gentios, se eles precisariam ou não, se eles precisariam ou não cumprir as normas judaicas, inclusive se circuncidar. E então, em reunião com Pedro, com os apóstolos, chegou-se à conclusão clara, nítida pelo evangelho de que não, que nada disso seria necessário. Apenas que se guardassem das impurezas, das imoralidades, né, do culto aos ídolos, né, da prostituição, de coisas erradas, né, de beber sangue, esse tipo de coisa, né, que são coisas biblicamente repulsivas, mas não enquanto tem que fazer isso ou aquilo para receber a salvação. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, já foi nos dada pela obra da cruz, a obra é completa, não precisa ser aperfeiçoada por nós. Paulo relata essa história e fala inclusive que num certo momento Pedro errou, ele conta esse momento em que o apóstolo Pedro, começando a ouvir e a ver que havia alguns judeus que estavam, né, com ele lá e que eles olhavam de um jeito estranho, os gentios que não cumpriam as normas judaicas, Pedro se fez, né, ficou ali tentando agradar a uns e a outros, e Paulo foi lá e combateu ele, disse: vem cá, antes você estava com nós e você vivia como um gentio, agora que eles chegaram você quer viver como um judeu, sabe que isso tem valor? E aí Pedro se arrepende. Ele mostra então que até o principal líder da igreja se arrependeu de tentar de alguma forma alimentar essas normas judaicas que não tinham sentido nenhum agora no Novo Testamento, na nova aliança que Cristo fez com seu sangue para a salvação de todos nós. No capítulo 3, né, ele volta e ele diz assim, ó, no versículo 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, antes cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Paulo questiona, quando vocês ouviram a pregação do Evangelho, vocês se arrependeram e vocês receberam o Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo, isso foi porque vocês cumpriram a lei? Ou foi porque vocês receberam pela fé a graça divina? Ah, foi pela fé. Então por que agora vocês estão correndo para cumprir a lei? A lei judaica, a lei que não vem do coração, mas a lei da norma. Por que vocês estão preocupados com isso? Porque vocês estão abandonando o Espírito para ir atrás de regras humanas. Há muitas igrejas hoje que a sua estrutura toda está baseada em regras e normas e no que você faz ou não faz e se deixa de lado o Espírito. Deus quer que vivamos pela fé. E ele fala daí o exemplo de Abraão no capítulo 3, né? Que ele foi salvo antes de ter lei, porque a lei foi dada por Moisés depois, mas diz que ele foi justificado pela fé. O justo viverá pela fé. Ele vai citando isso no capítulo 3, versículo 23, há uma passagem muito forte que vai até o versículo 28, diz assim, ó, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, está falando do Antigo Testamento, e nela estávamos encerrados, presos, para essa fé que no futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Sabe o que é o aio? É aquele que carrega a criança, aquele que vai à frente levando, é um adulto que carrega uma criança, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a lei nos carrega até a fé, mas tendo vindo a fé por meio de Jesus Cristo, já não permanecemos subordinados ao aio. Qual é o aio? A lei. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Olha só, quando você é batizado, você é revestido de Cristo. Quando Deus olha para você, não vê mais você, ele vê Cristo em você. De sorte que não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E ele fala no capítulo 4, versículo 8 em diante, sobre o valor transitório dos rituais. É muito forte isso. Ele fala de como isso tudo eram coisas. Ele diz inclusive no versículo 8, vamos ler em diante, diz assim, outrora, porém, não conhecendo a Deus, vocês serviam a deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus,
Não estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então ele fala sobre essa questão de guardar dias, meses, anos. Isso tudo faz parte do Antigo Testamento. Há os princípios, por exemplo, o princípio do sábado. Deus quer que nós tenhamos descanso. Você não pode trabalhar 7 dias. 6 dias trabalharás e um dia descansarás. Você precisa ter descanso, você também precisa separar tempo para Deus, para cultuar a Deus. Agora, se isso vai ser naquele dia ritual ou em outro dia, não é isso que importa. Que Cristo está dizendo que Ele nos liberta da lei e Ele nos leva para o período da graça. A salvação é mediante a graça em Jesus Cristo. Porque se nós fôssemos guardar todas as normas, nós teríamos uma série de outras datas para guardar. E aqui então no capítulo 5, versículo 4 diz assim, de Cristo vos desligaste, vós que procurai justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a incircuncisão, nem a circuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. Olha só, o que importa é a fé que atua pelo amor. E aí ele fala no capítulo 5 sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Ele diz, olha, é isso que importa. Tenham o Espírito Santo e Ele vai dar frutos em vocês. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E ele diz, mas os frutos da carne vocês conhecem. Combatam a carne, é isso que importa. Não é regrinhas. É combater as obras de Satanás que estão no nosso interior. É a intenção do coração. É isso que importa ser combatido. E depois ele fala no capítulo 6 sobre a importância de nós ajudarmos uns aos outros. Se vocês encontrarem alguém com alguma dificuldade, ajudem essa pessoa. No capítulo 6, versículo 2 diz assim, levem as cargas uns dos outros e assim vocês cumprem a lei de Cristo. Ajudem uns aos outros, corrijam seus irmãos. Cada um vai colher aquilo que semear, cuidado com as suas atitudes. Ele fala disso, de responsabilidade e de ajuda mútua, para que possamos crescer na graça de Deus. Amém? O livro dos Gálatas nos ensina que a salvação não é por uma regra, mas é pela fé. Nos ensina que ultrapassamos as barreiras daquela infância espiritual do Antigo Testamento e que agora, como adultos em Deus, revestidos de Cristo, temos uma nova natureza e devemos viver pelo Espírito Santo que está em nosso interior. Amém? Eu desejo que você viva pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito e dê frutos do Espírito. Seja cheio desses frutos na sua vida. Deus abençoe você.